Produtividade. Ordem do seu dia, organização do seu tempo, uso das suas tarefas, desorganizado, aquela frustração de repente não tá rendendo o que deveria. Foi assim que me procurou um conhecido, que é parte da minha equipe, é um líder novo, e ele está exercendo esse processo, ele está nesse processo de liderança, de aprendizado, está se capacitando e tudo. Tem 2 meses, 3 meses que ele está com isso. E ele demonstrou certa dificuldade, ele veio me procurar e veio falar assim: Alex, eu não estou conseguindo me organizar e dar vazão ao que eu tenho para fazer eu, mais a minha equipe. E eu preciso de uma ajuda e eu, na verdade, queria ver se eu posso retirar da minha responsabilidade algumas tarefas. Eu ri para ele e falei: isso não vai acontecer, tá? Vamos fazer o contrário. Eu vou te explicar como que a gente pode melhorar isso e como que a gente pode tratar para que você tenha melhor performance durante o mesmo uso de horas que você tem hoje, que é a mesma que deve ser para mim e para todo mundo aqui. Então, como que você acha que eu faço? Ele falou assim: é por isso que eu vim falar com você, porque eu pensei, bom, se eu estou com 4 pessoas e estou com dificuldade, o Alex, que tem mais de 100, deve saber como. Falei, tudo bem. E nós começamos a conversar um pouco, e eu pedi para ele listar as suas tarefas, listar o que ele faz no seu dia, como que ele usa o seu tempo em cada tarefa dessa, como que ele gasta cada hora do dia dele na aplicação dos resultados. E eu primeiro verifiquei, me assegurei de que ele tinha ou não claro quais eram os resultados que a gente esperava, que tipo de objetivo semanal ele tem que cumprir, que tipo de objetivo mensal ele tem que alcançar, e ele tinha bem claro. Então o problema não estava com definir objetivos nem definir alvo, tinha a ver com o dia a dia e o uso realmente do seu tempo. E aí nós começamos a conversar, e no meio de tudo isso eu vi na lista dele muitas tarefas que não tinham que estar ali, tarefas que tinham que ser deletadas, que não agregam valor nenhum, mas que roubam o tempo dele. Eu vi também tarefas que tinham que ser delegadas, passadas para outro, tarefa que veio de outro lado, de outra pessoa, e essa pessoa, ela recebe o seu salário, ela entra para cumprir esse resultado. E essa tarefa, por alguma razão, estava na mão dele. Não era razoável isso. Depois nós tínhamos as tarefas que eram muito importantes e muito urgentes ali, que tinha que ser feito rápido. E isso estava cansando ele, porque essas tarefas ele fazia e as outras acabavam roubando a energia dele, sempre com aquela sensação de: bom, eu tenho que terminar isso aqui porque ainda tem outra para fazer, e um dia após o outro ele sempre com aquela sensação de não estar cumprindo com o compromisso e a responsabilidade dele, e é uma pessoa muito responsável, e por isso ele estava incomodado com isso. E depois nós começamos a reorganizar isso aí. E eu comecei a explicar para ele o princípio da matriz de Eisenhower. A matriz, ela fala sobre importância e urgência, são 2 eixos, e são quadrantes, onde esses quadrantes eles definem o grau de importância e o grau de urgência para cada bloco de tarefa que você pode ter. E de cara nós temos aquilo que é muito urgente e muito importante, que tem que ser feito logo, tem que ser feito agora, porque senão vai dar um problema. Depois nós temos ainda nesse grupo de importância aquilo que também é importante, mas ainda não é urgente. É aquilo que eu posso fazer depois, mas é importante. Mas eu tenho a chance de planejar, de me preparar, de escrever, de me antecipar e fazer. Então a primeira é aquele famoso apagar incêndio. A segunda é aquilo que ainda não é um incêndio, mas que eu tenho que cuidar, porque senão se transforma num incêndio. Depois eu tenho outra metade da matriz de Eisenhower, que muita gente não se atenta, das 2 de baixo, que não tem importância nenhuma, ou tem pouca importância. Uma é muito urgente, e essa eu delego, e a outra não é nem importante e tão pouco urgente. O que ela está fazendo ali? Você deleta. Ela não vai te entregar valor nenhum, não vai te entregar resultado nenhum. A gestão no tempo, porque a gestão do tempo a gente não pode fazer, a gente não pode pausar o tempo com o controle remoto, a gente simplesmente consegue nos gerenciarmos no tempo, enquanto estamos. Então isso tem a ver com saber priorizar, saber escolher o que fazer e o que não fazer. Essa é a primeira escolha. Decidir os blocos de inferior e superior da matriz. O que fazer e o que não fazer. Então eu só pego, é como se eu pegasse um monte, e eu já fiz isso com o meu grupo, pego um monte de post-it com as tarefas e botar num quadro branco e separava. Vamos colar aqui tudo que eu não tenho que fazer. E começamos a colar, ali, tudo ali. E depois agora vamos colar aqui na parte superior aquilo que eu tenho que fazer. E aí ficou separado entre eixo superior e inferior. Depois disso, no eixo inferior eu tenho delegar ou deletar. Aquilo que é pouco importante, mas que é urgente, eu delego. Então eu separo esse grupo para cá. Aquilo que é pouco importante e é pouco urgente, eu deleto. Então eu pego aquilo dali e descarto. Então para que você escreveu para depois jogar fora? Porque eu não sei o que vai aparecer no dia a dia. Então eu preciso ter o hábito de poder anotar sem filtrar de imediato. E depois eu vejo se eu deleto, se eu delego, o que eu faço. Então a gente fez aquilo. Depois eu tenho a parte superior. Tenho coisas que é para fazer agora e coisas que é para fazer depois. Coisas que eu tenho que planejar e coisas que eu tenho que fazer agora, que eu não posso esperar, não dá tempo de fazer, de planejar, de fazer nada. Eu tenho que fazer aquilo. É o famoso apagar incêndio, né? Eu tenho que
executar. E aí depois disso eu tenho as partes que são das tarefas que são planejadas. E aí entra um pouco da habilidade de saber classificar isso. As tarefas que eu posso fazer que me vão entregar resultado. Como é que eu faço isso? Então tem muitas tarefas que elas entram como tarefas planejadas, mas elas também me entregam pouco resultado. Então entra outro ponto. Tá, eu tenho tudo classificado aqui sobre o que eu tenho que fazer agora, meio óbvio. E aquilo que eu tenho planejado, o que eu faço primeiro? O que eu faço depois? Tem gente que define isso em escala de tempo. Ou seja, eu vou fazer isso aqui antes que se converta em algo grave. Eu prefiro trabalhar com efeito, com resultado. Qual tarefa dessa lista que me traz o melhor resultado? Qual tarefa dessa lista que me dá maior impacto no meu dia? Ou seja, se eu tivesse que daqui de 10 escolher uma tarefa, qual seria a tarefa que eu posso ir satisfeito no fim do dia? Se eu tivesse que escolher 2 tarefas, qual dessas 2 tarefas eu posso fazer, atuar de uma maneira com que as 8 tarefas sejam substituídas por essa? Ou seja, qual dessas tarefas tem um impacto tão alto que se eu deixar de fazer as outras, ainda assim o meu dia foi muito produtivo? Isso é o princípio de Pareto, é o princípio 80-20. Então o princípio de Pareto diz para você que 80% dos resultados vêm de 20% das suas ações. Assim como tem 80% das suas ações que geram somente 20% de resultado. É uma maneira fácil de filtrar. Então deixa eu olhar, é o seguinte, deixa eu ver dessas 10 tarefas aqui, quais são as 2 tarefas, 20%, que eu posso tomar para começar e fazer elas primeiro, porque eu sei que essas tarefas têm um alto impacto na minha equipe, alto resultado na minha equipe. E essas tarefas eu vou dar prioridade a elas no planejado. São as tarefas que eu vou dedicar as primeiras horas do meu dia, as horas mais produtivas, as melhores decisões são tomadas pela manhã. O meu cérebro funciona melhor de manhã, está bem acordado e não está cheio das coisas do dia a dia. Então eu escolho essas tarefas primeiro e vou nelas primeiro, não procrastino, não fujo dela. Eu vou porque eu sei que essa tarefa vai me trazer mais resultado. Não significa que é uma tarefa fácil. Significa que essa tarefa, quando pronta, vai ter um impacto tão forte que é como se eu tivesse feito 8, só que com um esforço de 20%. Entende? Essa distribuição foi que eu conversei com ele e falei, isso aqui é uma questão de hábito. Esse hábito eu tomei em 2009, quando eu li o livro, do Princípio 80-20, e esse livro ele mexeu com a minha maneira de pensar em priorizar tarefas. Era um momento que eu trabalhava 14 horas por dia, 12, 14 horas por dia, e estava cansado, esgotado. E quando eu comecei a reorganizar isso e conhecer a matriz de Eisenhower e comecei a trabalhar com os dois em conjunto, eu vi que tinham 6 horas do meu dia que eram jogadas no lixo. 6 horas do meu dia que eram tarefas que tinham que ser delegadas ou deletadas. Era muita coisa dos outros que eu tinha absorvido para que a coisa andasse para a minha equipe. E nessa época eu tinha 197 pessoas sob minha responsabilidade. Então, para não deixar nada afetar o rendimento deles, eu terminei absorvendo muita coisa que não era minha e isso estava me sacrificando. E quando eu conheci isso, eu comecei a separar. Tá, isso daqui eu vou delegar ou deletar. Delegar ou deletar. Então, comecei. Todo dia anotava. E eu tenho como uma recordação até hoje os cadernos que eu usava nessa época, os blocos que eu usava para anotar as tarefas. E depois vinha classificando. E isso me fazia focar, tá, eu tenho essas tarefas aqui que realmente eu tenho que fazer. Que só eu posso fazer, ou que se eu fizer, vai trazer realmente um bom resultado para a minha equipe, para o meu grupo. E foi o que eu expliquei para esse rapaz, na minha equipe. Hoje a gente está capacitando um grupo novo, de liderança, de supervisão, de assistência, e eu estou exatamente explicando esse mesmo princípio, porque usar bem o seu tempo durante o seu dia vai trazer para você uma alta performance, melhor performance. Tem a ver com saber o que escolher, tem a ver com saber tomar decisões, boas decisões, decisões assertivas. Isso é papo para outro vídeo, outro conteúdo, mas tem a ver com saber priorizar, tem a ver com saber escolher bem. E nesse caso, quando isso acontece, você passa a ter um outro rendimento, um outro nível de rendimento. Hoje essa pessoa já está se acostumando com isso e ela entrou num processo já meio automático com essa escolha das decisões e é incrível como que o resultado ele é visível, porque ele salta rápido e a pessoa fica, até ela acha estranho, é engraçado isso, ela acha estranho ter hora livre e ela chega a pensar que está errada ou que está desocupada porque tem mais tempo disponível, quando na verdade não tem nada de errado com isso, tem a ver que você está sabendo priorizar e organizar o seu dia e saber fazer ele render mais. Inclusive eu falei com ele, não deixe com que outras pessoas desorganizem a sua estrutura de planejamento do dia. Nem eu, nem a mim. Pode acontecer de que eu não saiba como está a sua planificação tão clara para você e aquilo que para mim tem urgência, para você pode ser tratado de uma outra maneira. Então quando isso acontecer, eu vou valorizar muito isso, que você venha e a gente conversa. Alex, o que eu faço primeiro? O que nós podemos fazer primeiro? Ou eu faço essa ou eu faço essa.
e nós vamos ver o que dá melhor resultado, o que dá melhor impacto, e a gente decide isso e toma uma decisão em conjunto, e isso vai ser perfeito, vai ser perfeito. Mas o pior que pode acontecer é você permitir com que a sua lista seja feita por outros. Aí eu estou sendo vítima, porque cada um vai ter a sua prioridade, cada um que vai pedir como algo urgente, porque vai querer para ontem, e se você tem 10 pessoas fazendo pedidos aleatoriamente, essas 10 pessoas vão tratar tudo como se fosse urgente e importante. Então você vai ter a sua bolsa da matriz de Eisenhower, da parte urgente e importante cheia, e a parte planejada muito pequena. Essa proporção deve obedecer o princípio de Pareto também, tá? Urgente e importante 20%, e aquilo que é importante, mas ainda não é urgente, 80%. Então você tem que ter muito mais tarefas planejadas do que tarefas de emergência. Com essas tarefas planejadas você vai organizar, vai aplicar o princípio de Pareto, vai filtrar, vai listar, e aí você vai executando. Tá? Se você tiver ao contrário, você vai estar sempre trabalhando muito com a urgência. A urgência ela gasta muita energia. Ela gasta energia mental, em alguns casos gasta energia física, e ela sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Então o ideal é você ir diminuindo essa proporção para que isso passe de um lado para o outro e seja mais planejado, que você tenha a chance de pensar e se ordenar para que você veja a melhor maneira de ser eficaz naquilo dali. Aí está o ponto. Então, em resumo, se você tem hoje uma desorganização no seu dia de trabalho, se você se sente improdutivo, se você sente que gasta mal o seu tempo, ou que falta tempo para você, que você faz muita hora extra e ainda assim não tem o resultado que você espera, aplica isso. Começa só listando tudo, começa organizando pela matriz de Eisenhower, parte inferior, lembre-se, delegar e deletar, parte superior, agora ou depois. Lembre-se, gestão no tempo tem a ver só com 2 princípios básicos. Primeiro, decidir o que fazer e o que não fazer, que é o que eu acabei de falar. E depois decidir o que fazer primeiro e o que fazer depois. É só isso, só isso. As pessoas inventam milhões de métodos e plataformas, estruturas. A gente depois pode até conversar sobre isso, mas vá pelo básico. Hoje as pessoas utilizam ferramentas digitais, utilizam o segundo cérebro, o Notion, Google Keep, Samsung, calendário do Outlook, calendário do Google, utilizam Todoist, Todo da Microsoft, utilizam um montão de ferramentas, mas nenhuma delas vai fazer com que você saiba filtrar o uso do seu tempo. Isso é seu. E depois você pode escolher qualquer ferramenta, inclusive um bloco de notas. Um simples bloco de notas pode ser seu melhor amigo pela simplicidade que isso te traz. Só isso. Então, me comenta aí o que você achou, me comenta se você tem essa realidade, se você sofre com isso, se você precisa disso, e se eu puder te ajudar, vai ser um grande prazer. Então, um grande abraço e até a próxima.